Vocês conseguem gravar? Tá bom, então. Beleza. Bom, pessoal, o bate-papo de hoje, então, vai ser sobre cicatrização. Eu vou falar sobre cicatrização. Tem dois tipos de cicatrização. Cicatrização das feridas fechadas, né? Que são as feridas que a gente causa após a cirurgia. E as feridas abertas. Eu não vou falar de feridas abertas, que vocês vão ter uma aula só de manejo de feridas, tá? A gente vai falar dessas cicatrizações, do processo de cicatrização de uma ferida cirúrgica, tá? Aí a gente pode pensar em todos os âmbitos da ferida, seja pele, peritônio, subcutâneo, o órgão que a gente incidiu, tá? Os fenômenos que que nós vamos estudar agora, eles servem para todas as lesões, tá? Então, nós vamos falar daquelas que nós fizemos a intervenção cirúrgica e suturamos. Porque feridas abertas, a gente vai ter uma aulinha só de manejo de feridas, que é uma aula bem interessante. E, para não ficar uma coisa muito grande, a gente dividiu, tá? Então, a gente vai ver o que acontece, né, na cicatrização. Bom, eu sempre falo para vocês, principalmente na prática, quando vocês estão treinando, né, a sutura, vocês ficam muito ansiosos, professor, tá bom, tá bom, tá bom. A sutura, na verdade, é uma parte da cirurgia que não pode ficar mais ou menos, né? Ela tem que ficar perfeita, né? Do ponto de vista de cicatrização num tecido, na pele, né, que é onde o paciente só vê o que a gente fez, o trabalho que a gente fez. E falando de plástica, então, nem se fala, né? Porque quanto menor a cicatriz, melhor o resultado. Ninguém vai fazer uma plástica para ficar com cicatriz, né? Então, a gente tem alguns mecanismos para controlar essa cicatrização e fazer com que essa cicatrização seja deixe menor resultado possível do ponto de vista de cicatriz. Então, quanto melhor a gente afrontar as bordas de uma ferida e usar os materiais mais adequados possíveis, melhor será a nossa cicatrização, tá? Então, o objetivo, né, a cicatrização, ela vai ocorrer, os processos que ocorrem dentro da cicatrização, ela ocorre independente se a gente atua neles ou não, né? A inflamação, ela vai ocorrer assim que a gente causa uma lesão, a inflamação começa, né? E aí o grande lance é o que poder, a gente tem que entender o que ocorre nessas fases da cicatrização para saber aonde nós vamos atuar, né? E como atuar. Porque a cicatrização, a inflamação, ela é um processo natural da cicatriz, né? Ela faz parte da inflamação, então ela vai ocorrer. E se a gente atuar de forma errada, a gente pode até atrapalhar um processo de cicatrização. Primeira coisa que a gente deve entender o conceito, né, de cicatrização. O que é uma cicatrização? É uma sequência contínua de uma respostas e sinais. Essas respostas e sinais envolvem eventos químicos, físicos e celulares, né? E existem diversas células nesse processo envolvidas, células epiteliais, inflamatórias, plaquetas, fibroblastos. Então, existem diversos tipos de substâncias que vão estar envolvidas no processo inflamatório. O grande segredo é a gente saber quais são essas substâncias e como que a gente pode atuar para ajudar ou reduzir um processo inflamatório exagerado para que aquilo não comprometa o nosso procedimento, né? Mas o que é importante vocês saberem é que sem resposta inflamatória não ocorre cicatrização. E aí vocês começam a raciocinar que, olha, se sem inflamação não ocorre cicatrização, então eu tenho que ser comedido, né? Num controle de um processo de cicatriz, porque senão eu não vou deixar essa ferida cicatrizar. E realmente, é isso que ocorre, né? Se a gente usar de forma equivocada anti-inflamatórios ou medicações que inibam a cicatrização, às vezes a gente atrapalha, né? Mas os eventos que ocorrem dessa inflamação, alguns podem ser controlados e reduzidos, para que reduza alguns tipos de complicações na cicatrização. Bom, então, eu vou mostrar, vou introduzir o conteúdo e depois a gente vai aprofundando, tá? Eu vou botar superficial, as alterações que ocorrem, e depois a gente vai aprofundando em cada fase, o que ocorre em cada fase,
mais profundidade, porque sabendo o que ocorre em cada fase, a gente vai ter saber como que a gente pode intervir e aonde que a gente pode intervir. E o que, que é normal e o que, que não é normal. Bom, assim que eu tenho uma lesão, todas essas alterações, elas começam a... essas alterações fazem parte, né, do processo fisiológico de reação inflamatória. Então, quando a gente tem uma lesão, né, eu me cortei ou fiz uma incisão com bisturi, a primeira coisa que acontece é o quê? Sangramento. Né? Então, o organismo entende que ele precisa conter aquele sangramento. Tá? Então, por isso, assim, eu sou um cirurgião que usa demais o bisturi elétrico. Né? Na verdade, eu não sei nem como operar sem um bisturi elétrico. Né? Por quê? Corte, você começa a sangrar, eu tenho que imediatamente coagular. Porque quanto mais cedo você promover a coagulação, mais rápido você está ajudando esse organismo a passar essa fase de coagulação, que a gente vai ver que é uma das fases que mais pode gerar complicações. Então, cortou, coagulou, né? Se você não fizer isso, o organismo naturalmente vai fazer o quê? Ativação de plaquetas, né? Para promover a coagulação, faz uma vasoconstricção, né? Para poder diminuir aí esse sangramento, e aí começa a recrutar as plaquetas para começar aí a tamponar esse sangramento e parar esse sangramento. E aí daria eu sigo alguns caminhos, né? A inflamação, neovascularização e fibroblastos. Fibroblastos são extremamente importantes numa cicatrização para atuar também na síntese de colágeno. Daqui a pouco a gente vai lá nessas sínteses. E aí vamos passar aqui para baixo. Neovascularização entra na síntese de colágeno, né? E aí como eu tenho um processo inflamatório, a gente vai ter a liberação de substâncias que vão fazer essa coagulação. Formou a coagulação, formou o tampão, né? Formou aquela casca, aquela crosta, que nada menos que sangue coagulado. Então, essa crosta, ela impede o sangramento, para o sangramento, né? Faz um curativo, entre aspas, na ferida, né? E aí a gente entra na fase seguinte, a gente vai ver outros fenômenos que ocorrem, mas na fase seguinte, a gente vai precisar limpar essa crosta, né? Que é o desbridamento, o debridamento. A gente vai ver diversos sinônimos para essa fase, né? E aí eu tenho aí a estimulação de que macrófagos, granulócitos, as células de defesa e as células de limpeza, né? Essas células, elas vão ter que limpar aquele tampão. Ela vai ter que limpar qualquer bactéria, né? Onde também fica sujeito o quê? A infecção, né? E essa fase inflamatória, ela vai começar a fazer o quê? A limpeza da ferida com essas células, seja corpo estranho, ou seja, produtos oriundos do próprio organismo, ou materiais infectados, tá? Bactérias, fungos, etc. Então, o organismo vai tentar limpar esta ferida para preparar ela para a próxima fase. E aí tem contração, a síntese. Aí a gente entra na síntese de prostaglandina, né? Isso é imediatamente a lesão, isso começa a ocorrer, né? Essa formação do tampão, e aí alguns dias depois a ferida começa a fazer a fase de limpeza, né? A fase de fibroblastos começa a preparar a fase para a próxima etapa, que é a síntese prostaglandina e a síntese de colágeno. A síntese prostaglandina, as prostaglandinas, as bradicininas e outras substâncias, histamina, são responsáveis pelo quê? Pela formação do edema, né? Pela dor. A gente tem aí, né, nessa etapa, a geração de dor, e o controle de dor é importante, né? O que a gente normalmente toma para dor? Medicações que vão normalmente atuar no local. Vocês lembram como é feito o controle de dor? Os mecanismos de controle de dor? Vocês têm na cabeça de vocês isso? Não, né? A gente tem 3 vias para controlar a dor. A via central, vou fazer um bonequinho aqui. A via medular, tá? Aqui, ó, central, medular
E vamos supor que o cara tenha uma lesão na mão aqui, ó. Vou desenhar uma mãozinha aqui. Ele cortou a mão lá fazendo comida, tá? A gente vai chamar de local. A reação inflamatória, as prostaglandinas, bradicininas e etc., elas atuam aqui, né? E essas substâncias são responsáveis pelo quê? Pelo estímulo da dor. E os anti-inflamatórios atuam o quê? No local, tá? Os AINES. Os AINES atuam o quê? Nessa região aqui, local, tá? Vai impedir o quê? A síntese de prostaglandina e bradicininas, né? Eles vão atuar em COX. Estão lembrados disso? Estou falando grego, todo mundo sabe o que eu estou falando. Hein, pessoal? Todo mundo lembra disso? Sim. Beleza. Então a gente atua aqui com anti-inflamatório, é o que? Via COX, não é isso? E aí diminui a dor nesse local aqui. Então é uma das maneiras que a gente tem de controlar. Só que a gente tem COX-1 e COX-2, né? Qual COX que é mais seletivo para controlar a reação inflamatória de uma ferida? Um ou dois, gente? Vamos, gente, acorda. Preciso botar musiquinha para a gente acordar? Não lembram? Se alguém estiver falando pelo chat, eu tenho que abrir aqui, peraí, mensagens. Nem pelo chat, gente. Tá muito longe com essa lembrança, né? Então eu vou explicar para vocês. Vamos lá. Então, olha só, a gente tem os dois COX atuam na reação inflamatória, tá? COX-1 e COX-2. O específico, tá? COX-2 é mais no local da inflamação. O COX-1 vai ter uma resposta orgânica no organismo inteiro, porque ele são receptores que existem em diversas partes do organismo. A gente vai ver isso. E aí, por exemplo, quando eu tenho uma lesão, uma reação inflamatória que tem um edema muito grande, e esse edema tem compressão de terminações nervosas, por exemplo, um abscesso, comprime as terminações nervosas, o cara está tomando anti-inflamatório, não sei se vocês já ouviram falar nisso, e não está tendo uma boa resposta, não tá, ainda está doendo muito, né? Diminui um pouco a dor, mas nem tanto, o cara ainda está sentindo dor. Por quê? Quando eu tenho compressões de terminações nervosas, eu não estou me relacionando com essa síntese aqui, tá? Essa via aqui. Não adianta, porque além da via que causa dor, eu tenho outro estímulo, que é de nervo, tá? Então, às vezes, eu só consigo controlar essa via medular ou central. Como central, existem poucas medicações para controle central, normalmente são os anestésicos e analgésicos durante a cirurgia que atuam a nível central, com exceção de amitriptilina ou algumas substâncias que a gente controla aqui em cima, a gente vai tentar controlar essa dor de forma medular. E quais são os medicamentos que controlam essa dor de forma medular? Os opioides, né? Então, o Tramal, por exemplo, tá? Então, o Tramal, a gente pode controlar a dor aqui a nível medular, que não tem nada a ver com o processo local. Então, por conta da partida, se eu quero reduzir um processo inflamatório local, e uma cirurgia que tem muita manipulação e causa dor, não adianta só você fazer tramal, né? Você só vai controlar a dor. E o tramal não tem nenhuma eficiência para reduzir o processo inflamatório, tá? Você tira a dor, mas você vai deixar o processo inflamatório correr de forma normal, tá? Então, se você quiser reduzir os efeitos colaterais de um processo inflamatório, não adianta você prescrever um opioide, porque adianta para o controle da dor, mas do ponto de vista de diminuir a inflamação, não vai adiantar, tá? Porque aqui ele não tem nenhuma atuação, ele só bloqueia a nível medular, né? Lá na lâmina dorsal, né? Nos receptores do corno dorsal aqui da medula, e não tem efeito nenhum sobre o local da ferida, tá? Seja ela onde for. Compreenderam isso? Tranquilo? Então, explicado isso, a gente vai ver daqui a pouco, mas é só para vocês lembrarem os mecanismos de controle da dor e como que a gente pode controlar a dor. E aí entra, né, na lise de colágeno,
tá? E na remodelação da ferida, tá? Que é a fase de reepitelização, a gente vai ver, e depois maturação dessa ferida, tá? E aí a gente tem a ferida cicatrizada. Então, assim, não ocorre uma coisinha de cada vez, né? Os fenômenos, eles são conjuntos e ocorrem de uma vez só, em vários momentos, tá? Não é uma coisinha separada que ocorre individual, não. É uma série de alterações, é uma cascata de alterações que ocorrem diversos fenômenos de uma vez só. Então, a cicatriz é um tecido neoformado resultante da recuperação dos tecidos lesados. Epitelização é restabelecimento interrompido pela injúria, tá? E aí a gente tem a classificação de feridas simples, fechada e aberta, tá? A gente vai ver agora as feridas simples fechadas. Eu vou botar de maneira mais sucinta, resumida, para depois a gente entrar nos fenômenos que ocorrem em cada fase, tá? Então, a gente vai chamar aqui, até as fases inflamatórias, eu só vou chamá-las por esse nome, depois a gente vai ver que tem outros nomes, vocês têm que saber todos, porque a gente nunca sabe o que numa prova de concurso vai ser pedido, tá? Então, as fases inflamatórias, a gente tem, desculpa, a fase de cicatrização, a gente tem a fase inflamatória, epitelização, celular e fibroplasia. A fase inflamatória dura aí até 4 dias, né? Mas ela tem a sua maior duração, seus fenômenos ocorrem mais nas primeiras horas, tá? Que é para poder segurar aí o sangramento de uma ferida, né? Fazer o tampão, e aí depois começa toda a liberação das células de defesa. A finalidade, então, é fazer uma digestão enzimática e limpeza dos tecidos desvitalizados. E as lesões profundas, a gente vai ver que a diferença de lesão profunda para lesão superficial, quanto mais profunda é a lesão, mais trabalho a gente vai dar para o organismo poder restabelecer essa cicatriz. Então, o que ocorre em primeira mão? Uma vasoconstricção que é fugaz, tá? Uma vasoconstricção, para quê? Para poder parar o sangramento, o vaso vai se retrair. Mas se ele ficar com o vaso retraído muito tempo, eu não consigo liberar outras substâncias, porque o vaso está com vasoconstricção. Então, eu preciso depois fazer uma vasodilatação para aumentar a permeabilidade e, assim, extravasamento das substâncias que vão ser necessárias naquela região, tá? Então, eu tenho a liberação de histamina, que vai fazer essa vasodilatação, tá? Aumentando a permeabilidade capilar e extravasamento de plasma, que é onde estão as substâncias que essa ferida vai precisar para se restabelecer. Então, depois da vasoconstricção fugaz, imediatamente após a lesão, eu tenho uma vasodilatação causada pela histamina, né? Então, aí sim eu tenho a liberação de histamina, prostaglandina e serotoninas, tá? Aí eu entro no próximo, eu tenho a liberação de granulócitos, plaquetas e os mastócitos. Aí entra primeiro nessa fase aqui, né, coagulação, ativação plaquetária, formação de trombo, tá? E essa fase aqui, ela é importante, porque essa fase aqui vai fazer o quê? O aumento de produção de fibroblastos para colocar aquela rede de fibrina, né, para fazer o tampão. E esses fibroblastos vão ser extremamente importantes na formação do colágeno, tá? Que vai ser utilizado aí na próxima etapa. Então, ele utiliza também outras substâncias para poder promover a etapa seguinte. A etapa de epitelização, migração de novas células para as bordas da ferida, né? Para poder fazer o fechamento na superfície da ferida. E sempre lembrando que a cicatrização ela ocorre de uma borda para outra, ela vai preenchendo, né, até se igualar. Quando? Por isso que a gente tem que fazer uma incisão e um fechamento muito e fazer a epitelização. Porque se eu deixar uma borda anfractuosa ou irregular, o organismo vai ter muito mais uma cicatriz e fechar aquela lesão e vai ficar uma cicatriz feia. Isso a gente está falando de pele. Imagina se fosse numa víscera que pode ter extravasamento de conteúdo, né? Então a gente tem que coaptar perfeitamente as bordas feridas. Eu tenho a fase celular, que está no terceiro dia, tá? Que é a fase aí a gente tem ativação de fibroblastos, que vão participar da síntese de colágeno, né? Fatores que retardam a cicatrização, deficiência de colágeno, tá?
tecidos macerados e corpos estranhos, né? Então, quando eu tenho uma ferida aberta, por isso que a ferida demora a cicatrizar, porque está tentando digerir, está tentando organizar aquele tecido que está lá necrosado, para poder, e aquilo, na verdade, passa a ser o que? Um corpo estranho. E o que é corpo estranho também na ferida? Fio, né? Então, o fio também, às vezes, atrapalha, independente da qualidade dele, vai atrapalhar um pouco, porque o organismo entende que aquilo é um corpo estranho. Então, ele vai ficar tentando fazer aí essa limpeza, tá? Eu tenho aí a fase de fibroplasia, que é a fase do colágeno, tá? Então, é muito importante que a gente tenha um paciente saudável com índice proteico, né? As proteínas devem estar em níveis normais, né? E é por isso que é importante a alimentação aí no pós-operatório de um paciente, principalmente o paciente politraumatizado, porque vai ter um consumo maior para a cicatrização de todos os tecidos. Essa fase dura em torno de 5 a 10 dias aí, tá? Então, mais ou menos, basicão, o que acontece é isso. Daqui a pouco a gente vai ver aí mais profundo esse conhecimento. Bom, aqui eu botei uma figura, né, de uma lesão mais aberta. Olha o trabalho que o organismo tem, né, para poder restabelecer a cicatrização deste tecido. Tá vendo até que fica sempre mais fundo aqui, né? Fica uma marca, né? Então, a gente também tem aí os estágios da cicatrização, as fases, pode ser chamada inflamação não muda, debridamento ou epitelização, ou ainda desbridamento. Reparo é chamado de proliferativo ou fase celular. E a maturação, fibroplasia. Eu gosto muito de chamar inflamação, debridamento, reparo e manutenção. E maturação, tá? Eu consigo decorar melhor essa nomenclatura. Inflamação, debridamento, reparo e maturação. Bom, então o organismo, quando eu tenho uma lesão, imediatamente eu passo por quê? Para a fase inflamatória, né? E aí o organismo começa a fazer aquele movimento para parar o sangramento e fechar essa lesão, tá? E aí a gente começa a passar para as outras fases. Bom, aí a gente começa a entrar, né, na cascata de inflamação. Por isso que eu falei lá em cima, né? A gente tem que lembrar dessa cascata de inflamação, porque é onde a gente atua, tá? Então, veja bem, eu tenho um estímulo, membrana fosfolipídica rompida, eu tenho aí a síntese do ácido araquidônico, né? E aí eu vou ter os mediadores inflamatórios, tá? Os endoperóxidos, prostacyclina, prostaglandina e tromboxanos. Isso aqui é extremamente importante para quê? Para poder fazer a coagulação das plaquetas, né? Para fazer o tampão na primeira fase, tá? Então, tudo isso é um processo normal, tá? As prostaglandinas, sensibilidade exagerada à dor, né? Febre, vasodilatação, inibição da agregação plaquetária, inibição da secreção gástrica, aumento da secreção gástrica de muco. Ela pode estar inibida ou aumentada, né? Se você inibir a prostaglandina, você vai inibir, né, a secreção. E o que determina essa inibição aqui? Aí a gente vai para COX, né? COX-1 e COX-2, tá? Aqui, ó. COX-1 e COX-2. Se você usar um seletivo COX-2, você não vai ter essas alterações sistêmicas, tá? Por isso que para uma cirurgia é sempre importante, ou para receitar um anti-inflamatório, é mais importante nós lembrarmos da seletividade COX-2, porque vai inibir no local, tá? E não vai inibir sistemicamente, tá? Então diminui aí o risco de ter alterações sistêmicas com inflamatório, principalmente de mucosa gástrica, causando gastrite, úlcera, existe também na função renal. Então, toda vez que a gente pensar em anti-inflamatório, a gente deve pensar em COX-2, tá? Inibir o COX-2, porque vai inibir essas alterações somente no local. E isso aqui que é responsável pela dor, né, febre, aqueles sinais de inflamação, dor, rubor e calor, tá? A gente vai ver, a gente já começa a ver que eu tenho como diminuir a inflamação na via antes do ácido araquidônico, depois do ácido araquidônico, e depois eu consigo inibir também a resposta aqui embaixo, tá? Bom,
A gente tem que entender o que ocorre em cada fase, né? Para eu saber o que é normal, o que não é normal. Bom, então na primeira fase aqui, ó, da inflamação, tá vendo que elas se juntam, ó, com outras fases, porque os fenômenos não ocorrem bonitinhos, tudo num lugar só, né? Eles vão se misturar, tá vendo? A remodelação praticamente já começa, né, antes, né, um terço da fase proliferativa, né? Então, a gente tem aí fenômenos que vão estar nas duas fases. Então, na primeira fase de inflamação, eu vou ter inflamação até aí o quinto dia, sexto dia no máximo, tá? É normal. O que vai depender dessa inflamação, professor? Se vai para mais ou vai para menos? O tamanho dela, né? O grau de inflamação. Essa inflamação, a gente tem que entender um grande trauma, uma cirurgia de grande porte, está desenvolvendo alterações orgânicas, é porque o trauma está muito grande e está gerando um quadro inflamatório muito grande. Então, a gente vai ter que conter essa reação inflamatória, né? A gente vai ter que começar a trabalhar sistemicamente para diminuir, para que o organismo não se prejudique com essa inflamação. Estou falando de uma cirurgia de pequeno porte, uma colestectomia, que são 3 buraquinhos, né, ou 4 buraquinhos, e no sítio da cirurgia onde a gente faz a retirada da vesícula, que é uma coisa muito pequena, é um grau de lesão muito pequeno, né? Isso não causaria alterações sistêmicas graves. Mas um paciente politraumatizado, a gente vai ter que controlar os processos inflamatórios, porque a gente tem que pensar que cada ferida do corpo está tendo esse tipo de reação, tá? Então, eu tenho desde o início, ó, o colágeno, como é que é importante, né? Fibroblastos e colágenos, né? Desde o início, já recrutando colágeno para ajudar aí na cicatrização. E aí eu tenho as alterações hematológicas, né? Para gente entender o que acontece no hemograma quando eu tenho as alterações inflamatórias. Então, eu tenho lá, por que neutrófilo? Porque o neutrófilo ele está aumentado aí no início. Por quê? Porque os neutrófilos vão fazer os macrófagos vão fazer o quê? A função de defesa e limpeza, né? Então é normal a gente pegar um hemograma no pós-operatório, isso aqui está aumentado. Principalmente cirurgias que a gente usa muito o bisturi elétrico para cauterizar, né? Cada lugarzinho que você cauteriza é um lugar que vai necrosar e um lugar que vai precisar de limpeza. Então, por exemplo, cirurgia de fígado, que a gente faz a coagulação com argônio, com diversos materiais aí para poder fazer hemostasia, que causam lesões de destruição, e esses mecanismos aí, essas substâncias vão estar aumentadíssimas, tá? Então, não significa que o paciente esteja entrando numa sepsis, ou vou trocar, ou não, vou trocar antibiótico, calma, né? A gente vai dar uma olhada, você está lá com leucocitose, neutrófilos tóxicos, uma série de substâncias no hemograma, o que a gente tem que usar como marcador? Lactato, a gente tem que usar proteína C reativa, né, para saber se ele está muito inflamado ou não, né, porque algumas cirurgias mais invasivas que usam esses mecanismos, é normal, né, se eu destruir muito tecido, eu vou ter essa fase de limpeza para poder reorganizar aquelas estruturas todas. Então, a gente consegue ver no hemograma, né, quem não fez a cirurgia, às vezes até se assusta, né, mas é você que fez a cirurgia, você tem que entender e ler o hemograma para saber que se aquelas alterações são normais ou não, tá? Então, lembra, né, que nessa fase inicial, né, até o sexto dia aí, o macrófago permanece por mais tempo, né, porque ele vai começar a fazer aí as fagocitoses dessas substâncias, então demora um pouquinho mais para cair. Então, ó, linfócitos macrófagos vão subir, tá? Imediatamente, é por isso que sobe, porque eles fazem parte desse início aí dessa fase inflamatória, outros manifestam na fase proliferativa e começam a cair na fase proliferativa, tá? Ah, não está caindo, está subindo. Aí você levanta a orelha e começa a pensar, olha, realmente o processo inflamatório tem alguma coisa ali dentro. Aí você começa a pensar que, pô, além da inflamação normal, eu posso ter associado um processo infeccioso ou ter feito um abscesso ali na ferida, né? Não só na ferida superficial, como profunda, dentro da cavidade. Né? Se eu tenho a evolução do hemograma piorando, depois desse sexto dia aí, que já devia começar tudo a cair, aí sim isso eu estou falando em grande trauma, tá? Aí sim você começa a ter a percepção de que algo está errado, né?
Então, eu botei aqui, ó, para a gente entender, numa ferida aberta e numa ferida que a gente considera fechada, né? Onde a gente poderia dar do ponto e as bordas estarem juntinhas. Ele não junta tudo, porque senão não tem como mostrar, né? Então, olha a mobilização de células de vaso numa ferida fina, né? Numa ferida cirúrgica, para uma ferida traumática, né? Ó, olha o tamanho do tampão, né? O organismo vai ter que trabalhar muito mais para fazer a limpeza desses fragmentos. Olha que a neovascularização como é muito mais importante, é muito mais exacerbada, né? Do que numa ferida fina. É muito mais fácil para o organismo restabelecer esse tipo de ferida do que esse tipo de ferida aqui, né? A ferida fina do que a ferida traumática por lesão, não do bisturi. Então, é muito mais tranquilo para o organismo fazer a limpeza e o reparo dessa lesão. Quanto mais fina e menos tecido tiver aqui e corpo estranho, coágulo e etc., né, o do tampão, mais rápido essa cicatriz vai ocorrer, né? E aqui, quando a gente fecha a pele, né, nada disso aqui, né, a crosta não existe, na verdade, crosta. A crosta só vai ficar aqui na bordinha da pele se a gente fizer uma sutura muito bem feita. Então, essa formação da crosta, ela quase não existe. Então, o organismo quase não tem que trabalhar. Por um lado, é ruim porque a crosta ajuda a formação de uma série de substâncias que vão ativar o quê? Os tecidos de cicatrização, de granulação para poder fazer o fibroblastos e etc. Então, tem menos quantidade desses tecidos. Por um lado é bom, por outro a gente tem que ficar atento. Tá? E aí, vocês agora estão entendendo por que quando eu tenho que fazer uma intervenção cirúrgica ou tenho que reoperar um paciente, tudo sangra mais. Porque olha a quantidade de neovascularização formada. Aqui isso se forma rápido, tá? Olha só, terceira, 7 dias. Né? Normalmente é o tempo que a gente tem para verificar, ó, aqui, ó, 3, 4 dias, tá? 3 a 5 dias, que tudo começa a cair, ó, né? Então a gente chega aqui e percebe do terceiro ao sétimo dia que tem algo complicando lá, fez uma fístula, ou a gente fez uma anastomose intestinal lá, fez uma fístula, tá drenando, e aí você vai ter que reoperar esse doente. E se prepara, porque olha só, todos os lugares que você interviu vão estar com neoformação vascular. Então, certamente vai sangrar mais, vai ter mais aderências por causa da tentativa de reorganizar aquela ferida e vai dar muito mais trabalho, tá? Então eu tenho que estar preparado para saber se esse paciente está normovolêmico, se esse paciente está bem para eu fazer uma nova intervenção, né? E ter consciência de que ele vai perder mais sangue durante esse procedimento. Tá? E olha aqui como é que fica, ó, porque o organismo não consegue reparar, né? Há uma perda de tecido e às vezes até de funcionabilidade, né? Porque ele não consegue reparar 100% essas feridas abertas, né? Ficam aqui, a cicatriz, na verdade, ela chega até 80% da sua força de tensão, né? O objetivo vai ser cumprido, né? Que é restabelecer a continuidade da pele, mas não vai ser uma camada. Por isso que toda vez que a gente se machuca ou bate numa cicatriz, ela sangra ou abre mais fácil. Por quê? Olha a grossura. Ela é mais fina, né? Essa cicatriz é mais delicada. Toda cicatriz ela é mais fina, tá? Com exceção da formação dos queloides. Ainda outro gráfico, estou mostrando diversas alterações para quem tem mais facilidade em gravar, diversas formas para vocês gravarem as alterações que são encontradas em cada fase. Então, aqui a gente tem formação do coágulo e quimiotaxia, proliferação, reptilização, angiogênese, tecido granulação e matriz provisória. Aí, entre uma fase e outra, que a gente viu lá que elas se juntam, tem a matriz de colágeno, né, a contração da ferida, deposição do colágeno e a maturação desse colágeno para poder fazer a cicatriz e o remodelamento dessa ferida, tá? Então, vamos lá. As alterações ocorrem na fase inflamatória. Vamos começar a ver aí um pouco mais profundo as alterações que ocorrem para vocês botarem isso na cabeça. As alterações ocorrem imediatamente à lesão na fase inflamatória, né? Então, machuquei, começa todo o processo inflamatório. O que é inflamação, gente? Na verdade,
A inflamação vem do latim inflammation, que significa atear fogo. Atear fogo é calor, né? Por isso aquela tríade, dor, calor e rubor, tá? Então vem daí. Por definição, inflamação é uma resposta no tecido agredido, né? Caracterizado pelas alterações vasculares, que vai ter extravasamento de líquidos e componentes celulares, é claro, né? Com adaptação dos tecidos vizinhos, normalmente conhecido como os sinais cardinais. Dor, né? Tumor, calor, rubor e dor. Normalmente, às vezes, tem perda de função daquele tecido, tá? Então, os conceitos aí. O que ocorre nesta fase? Então, recapitulando, maior permeabilidade vascular. Lembrando que no início existe aquela contração para parar o sangramento, mas logo após eu preciso de ter uma permeabilização dos vasos para poder o quê? Aumentar a quimiotaxia das células circulatórias, liberação das citocinas, né? E trazer as células que vão começar a fazer aí, a atuar no local, macrófagos, neutrófilos, linfócitos e fibroblastos, né? Então, assim, após isso, há uma contração, né? Catecolamina, serotonina, bradicina e histamina. Cerca de 10 a 5 minutos, depois eles voltam. Então, primeiro tem uma contração, e aí depois de 5 a 10 minutos há uma dilatação, porque essas substâncias vão permitir, principalmente a histamina, né, para aumentar a permeabilidade do vaso, tá? Aí vem fibrinogênio e o elemento da cascata de coagulação. Então, com a coagulação, vai ter a formação do quê? Da crosta, tá? Formou a crosta, é para fazer o tampão e não sangrar mais aquela ferida. Na verdade, o organismo está protegendo aquela ferida. Porém, quando essa crosta necrosa, aquilo passa a ser um impeditivo da cicatrização. Então, a ferida tem que... o organismo tem que limpar aquela crosta mais tarde. Aí eu tenho a fase de debridamento, né? As alterações ocorrem num período de 6 a 12 horas, tá? E aí também a gente começa a entender, né, por que a gente não tem ferida que, não sei se vocês já ouviram falar, tem que estar aberta há quanto tempo? Você não pode dar ponto. Não é que você não possa dar ponto, é que você passou da fase, né, de dar ponto e tem contaminação naquela ferida. E o ideal para dar ponto numa ferida aberta com mais de 6 a 12 horas é a gente fazer o quê? O debridamento das suas bordas, tá? Para estimular todo o processo de cicatrização de novo, tá? E ajudar o organismo. E aí você faz o debridamento das bordas, às vezes a gente até corta as bordas quando elas estão mais com 12 ou mais horas, e aí a gente pode juntar aquelas bordas, tá? O que ocorre nessa fase? Os neutrófilos vão lá, né? Iniciam a fase de debridamento de micro-organismos e resíduos por fagocitose. Então, eu tenho os neutrófilos ali, fagocitando tudo que é corpo estranho, tudo que é contaminado, né? E tudo que o organismo jogou ali para fazer o tampão. Aí eu ainda tenho os monócitos se transformam em macrófagos, em 24 a 48 horas, secretam colagenase, removendo todo o tecido necrosado, bactérias e material estranho. Secretam fatores de crescimento de fibroblastos, interleucinas e células que estimulam a angiogênese. E aí é nessa fase aí que a gente já começa a estimular a angiogênese. Bom, aqui é um adendo importante para vocês. Vocês já ouviram falar naquela pomada chamada colagenase, né? Então, qual é o momento de... Vocês vão ter a aula de manejo de feridas, mas só para vocês fixarem isso agora, que qual é o momento de usar aquela pomada. Às vezes a gente vê as pessoas usar colagenase numa ferida só porque a ferida está aberta, né? Abriu os pontos, ou o cara cortou, passou um maior tempão, porque era a ferida limpinha, né? Que é usar colagenase ali. Se eu tenho aquela ferida vermelhinha, não tem tampão, não tem material para ser removido, né? Você vai usar uma pomada chamada colagenase aí, que é a base dessa enzima, né, a colagenase, para ajudar a cicatrização. Vai ajudar? Não, né? Não vai afetar em nada.
ela só serve nesta fase aí para ajudar a tirar aquela casquinha, né? Aquele tampão. Ah, se você tem uma ferida que ficou feia, ficou cheia de crosta, com 7 a 10 dias, com 6 dias, aí sim você pode passar uma colagenase da vida para tirar aquela crosta para ajudar a cicatrização, porque a crosta também atrapalha a cicatrização, né? Então, aí sim você pode usar colagenase, né? Mas é para usar colagenase naquelas feridas abertas, queimadura, por exemplo, que tem bastante, forma bastante crosta, aí sim é válido usar colagenase. Mas usar colagenase numa ferida que está vermelhinha, limpinha, não tem crosta, não tem nada para tirar, é perda de tempo, tá? Fase de reparo, né? O início de 3 a 5 dias após a lesão, repetindo, só para fixar agora alguns outros conceitos mais importantes. Os macrófagos ajudam a formação de fibroblastos, então, desde o início lá, que a gente viu que começa a ter a formação de colágeno, né? É por causa dos macrófagos que formam fibroblastos, assim vão formar citocinas, fibroblastos vão ajudar a formar o quê? Os colágenos, tá? Vão ajudar na síntese de colágeno. Então, eu tenho macrófago, que ajuda a formação de fibroblastos, assim como as citocinas. À medida que a quantidade de colágeno aumenta, reduz a quantidade de fibrina, tá? O aumento de colágeno aumenta a formação da força latente da ferida, tá? Colágeno tipo 1 é maduro, colágeno tipo 3 é imaturo. Tecido em ação vai se formar, olha só, isso é muito importante, mas mais para as feridas do que abertas, né? Então, eu tenho uma velocidade de cicatrização. Eu tenho aí 0,4 a 1 milímetro por dia. Então, uma ferida, ela tem que fechar nessa velocidade. Se ela não está fechando nessa velocidade, a minha terapia, ou o meu paciente, ele não tem condições de. A minha terapia não está sendo eficiente, e meu paciente tem alguma coisa que está atrapalhando aí a cicatrização. Seja nutrição, seja uma doença associada, diabetes, hiperadreno, hipotiroidismo. Qualquer alteração dessa, a gente tem que investigar, porque não está fechando a velocidade que eu quero, eu preciso ver o que está causando aquela alteração, tá? Normalmente, às vezes, é contaminação, é infecção, tá? Que o organismo fica naquela fase lá atrás de limpeza, mesmo passando os dias, e aí ele vai ficar tentando limpar essa ferida, e aí, por que a ferida às vezes não fecha, é difícil fechar? Ele passou dessa fase, o organismo não conseguiu fazer a limpeza, e aí está lá na frente, e a ferida não fecha, né? Aí você consegue fazer a limpeza com curativos, com o manejo da ferida, e a ferida ficou aberta. E por que não fecha? Porque ela passou da etapa de fechar, né? Às vezes a gente tem que fazer o quê? O reavivamento, né, que a gente chama de reavivar ou agudizar aquela ferida para ela voltar a tentar cicatrizar, tá? Mas isso para as feridas abertas. Como isso eu não vou invadir a competência do outro professor, claro. Essa aula é complicada da gente falar e se conter, porque a gente tem que falar de iniciação à prática cirúrgica, eu não posso falar de patologia, né? Então, a gente fica na vontade de querer passar para vocês, mas vocês vão ter isso mais tarde. E a fase de maturação inicia, olha só, do 17º ao 20º dia após a lesão, tá? Então, para aquela ferida, então, olha só, quando você faz uma cirurgia, tira os pontos com 7 a 10 dias, não está tudo 100% ainda, né? Aquela pessoa não pode fazer tudo, tá? Principalmente o quê? Na cirurgia plástica, tá? Você vai lá, faz a revisão, tira os pontos, a pessoa acha que já está cicatrizada, está tudo ótimo. Não, não está tudo ótimo. Tá? A gente precisa de mais tempo para essa ferida maturar agora, tá? Então, precisa manter os cuidados de repouso, os cuidados com a ferida, para que aquilo ali não comece a se distender e abrir. Porque até uma ferida bem cicatrizada, ela vai atuar, a força de recuperação dela, ela chega no máximo a 80%. Tá? Aqui nas 3 primeiras semanas, apenas 20% da força final. Então é muito pouco, ela está fechadinha, tá, mas não puxa ela não estimula ela não, porque vai abrir. E às vezes a gente tira os pontos, né? Principalmente na plástica, a pessoa acha que está bem, tá, mas não estou sentindo nada, estou ótimo. E aí fica com uma cicatriz horrorosa, vai botar a culpa no cirurgião. Porque estimulou ali, mesmo que internamente, a cicatriz ir abrindo aos poucos. Então, tem que ficar
respeitar o tempo, né? Quem fez plástica aí sabe quanto tempo um cirurgião pede para ficar de repouso, né? Pelo menos para poder não levantar braço, para poder ficar parado, não exagerar, né? Então, porque a fase de maturação ela é longa. A maturação do colágeno demora. Então, não é depois de tirar os pontos da vida normal. Não, não é. Maturação do colágeno começa assim que é depositado, né? Então, imediatamente que tem colágeno, ele começa o quê? A entrar no processo de maturação, tá? E a gente sabe que começa a ter colágeno desde lá da fase inflamatória, né? A gente viu lá atrás. Por quê? Porque ele começa, por isso que eu falei, todos esses fenômenos, ele ocorrem interligados, não é uma coisa aqui, outra ali, não. É tudo junto, tá? E em determinadas proporções. Então, tipo de cicatrização, a gente falou basicamente cicatrização das bordas da ferida, com feridas fechadas, tá? Nós temos aí o processo de cicatrização, que a gente chama isso de primeira intenção, né? Segunda intenção, através de um processo biológico natural, uma ferida aberta, né? Que vai cicatrizar, ocorrendo perdas de extravasamento, tem mais perda de conteúdo, né? Tem maior presença de infecção, presença ou não de infecção, normalmente vai ter, né, gente? Porque a ferida aberta, além do espaço físico, né, ela propicia a agregação de bactérias, porque está liberando secreções, liberando substâncias que vão aumentar o risco de contaminação. Então, ó, só para diferenciar, ferida aberta. A ferida aberta é essa granulação de 12 a 24 horas após o trauma, tá? Aí a gente tem o fenômeno de contração, a cicatrização por mediação, as bordas já estão aproximadas, né? Fechamento de segunda ou terceira, eu tenho resposta imunológica mais acentuada, resposta inflamatória mais acentuada, né? A gente precisa de fazer antibióticos, curativos. Ah, bom, a segunda intenção, a gente precisa muito mais dos fenômenos naturais do que numa ferida que a gente fecha cirurgicamente, né? Eles vão atuar muito mais, né? Vai ter a contração, tecido de granulação, vão estar muito mais exacerbados, aquele processo de limpeza vai dar muito mais trabalho, e é por isso que a gente tem, principalmente no paciente queimado, né? Tem que ficar tirando aquela crosta o tempo todo, aquilo que dói demais, tem que às vezes sedar o paciente, né? Porque a área é muito grande, né? O organismo não vai dar conta, tá? Quando eu tenho ferida, gente, tipo queimadura, não sei se vocês vão ter uma aula dessa, mas o que eu tenho uma preocupação muito grande com infecção? Que é uma área aberta, né? Muito extensa, você perde a contiguidade da pele, e sem falar que a gente tem uma preocupação com a temperatura, hipotermia e perda de albumina, né? E a gente já viu que a proteína é extremamente importante, porque o organismo está jogando tudo para ali para poder fazer o tamponamento da ferida, né? Então há uma perda de proteína, então a gente tem que enriquecer a alimentação desse paciente. Aí, e o estado do paciente, ó, o estado nutricional do paciente é extremamente importante, né? Então nossa, as setinhas estão em todos os lugares. É extremamente importante. Fatores que influenciam uma cicatrização. O estado nutricional é o primeiro deles, tá? O estado nutricional, se eu tiver um paciente que não come, desnutrido, e aí a gente tem que pensar nos pacientes, nas pessoas que também não se alimentam de proteína animal, né? Tem que ter uma fonte para substituir, porque a cicatrização vai estar prejudicada, né? Não vai ter colágeno para formar, porque o colágeno depende da síntese de proteína. Então, não é só desnutrição de pacientes que não têm condição de se alimentar direito, a gente tem que pensar hoje, porque cada vez mais a gente deixa de comer carne, e a gente tem que pensar nessas pessoas que não comem, e tem que ter uma fonte de proteína para promover a cicatrização, tá? Então, isso é importante. Principalmente a pessoa que é vegana, né, e vai fazer uma cirurgia plástica, né? Eu vou precisar, né, de proteína para ajudar no processo de cicatrização. Então, às vezes, vocês vão ter que fazer o quê? Uma suplementação de uma fonte proteica para essa pessoa, tá? Para poder aí aumentar o processo de cicatrização. Parece bobagem, mas não é bobagem, tá, gente? Porque, assim,
Uma pessoa que não se alimenta de proteína de origem animal, ou se alimenta, normalmente as proteínas, existem outras fontes de proteína, tá? Mas a fonte de proteína animal, normalmente as pessoas têm mais acesso e comem mais quantidade, que eu estou falando, né? Se a gente pega um paciente desse, sofreu um acidente automobilístico, né? E eu tenho certeza que nas emergências ninguém se preocupa com o tipo de alimentação que essa pessoa tem, mas vocês têm que ter esse tipo de preocupação, né? E não é o preconceito da perguntar, você é vegano? Você come proteína animal? Eu tenho que pensar, imagina um paciente politraumatizado que não come proteína, ou come baixo índice de proteína, e para se recuperar de um politraumatizado, um paciente politraumatizado, vai demorar muito mais, o organismo vai ter muito mais dificuldade, né? Então eu tenho que ajudar esse paciente a recuperar de um de um trauma, né? Que ele tem uma deficiência de proteína. Existem outras coisas que também são muito importantes. Depressão imunológica, pacientes imunossuprimidos, seja por quimioterapia, por HIV, ou qualquer tipo de baixa na imunidade, eu vou ter a interrupção de todos esses fatores. Né? A gente vai ver agora esses fatores aí, como que a resposta imunológica atua nesses fatores. Eu não vou falar muito de imunologia, porque aí entra na parte clínica e na parte de patologia. Mas só para vocês, para a gente contextualizar isso. Volume circulante, né, muito importante, o oxigênio vai levar, vai oxigenar, se a gente tem hemácia suficiente e a gente bem oxigenado, o paciente normovolêmico vai melhorar a oxigenação desses tecidos, consequentemente vai melhorar todo o processo de cicatrização. Diabetes, né, de paciente diabético, a glicose não entra na célula, né, inibe a síntese de colágeno de todas as outras sínteses, porque não tem energia. Uso de esteroides, tá? E aí não só o uso de esteroides, como a gente tem que ter a percepção se a gente está diante de um paciente hiperadreno, tá? Porque o paciente hiperadreno, o cortisol é sempre um pouco mais elevado, e aí vai interferir na cicatrização, tá? A gente tem que, às vezes, já operei paciente com hiperadreno, na veterinária é muito comum, e às vezes a gente tira o ponto, eu não tiro mais ponto com 10 dias, eu tiro ponto pelo menos com 15 dias, né? A ferida está perfeita, está cicatrizado bonitinho. Eu tiro o ponto, chego em casa, a ferida abre. Tá tudo lá bonitinho, mas não deu tempo de quê? De maturar, não foi depositado tanto colágeno naquela região, então tá ali só uma casca, né? Então eu deixo para tirar um pouco mais, com mais tempo. Quimioterapia, irradiação, né? Os pacientes politraumatizados, né? Porque vão precisar. Uma coisa é a gente ter um corte só, a outra é ter vários cortes, várias lesões, onde o organismo vai precisar mobilizar todas essas células inflamatórias para promover o reparo dos tecidos num paciente politraumatizado, tá? Oxigenação, tá? Então é muito importante para poder estimular a síntese de colágeno. Então, é importante que a gente saiba se esse paciente está anêmico ou não, né? Quanto é que está a hemoglobina desse paciente, para saber se vai oxigenar. E por isso que pacientes que têm uma grande perda volêmica numa cirurgia, ou pacientes que tenham tido um quadro anêmico, né? Seja por baixa volemia, perda de sangramento, vão demorar mais para cicatrizar, tá? Então, tudo isso vocês têm que levar em consideração. Como tratar ou não uma inflamação? Partindo do princípio que a inflamação é um processo natural, eu tenho que medir se eu vou tratar ou não. E como que eu meço? Pelo porte da cirurgia, pelo tipo de trauma, tá? Então, cirurgias normais, cirurgias eletivas, que não tem de médio porte a pequeno porte, às vezes eu não preciso fazer um anti-inflamatório, porque às vezes eu vou fazer o quê? Eu vou complicar aquele processo de cicatrização. Tá? Eu vou dificultar. Faz um analgésico, faz uma dipirona, faz um paracetamol, ou se você quiser controlar a dor sem passar inflamatório, faça um analgésico que atue não na síntese prostaglandina, a nível medular, por exemplo, tramal, tá? Um opioide qualquer. Então, a gente tem que entender da cascata, né? Eu tenho a síntese do ácido araquidônico, tá?
e as COX-1 e COX-2, né, os AINs, e especificamente sempre usar um específico, tá? Para não causar alterações sistêmicas, tá? A gente vai ver aqui, ó. Então vamos para essa aqui que fica melhor. Ó, a gente tem alguns mecanismos para a gente poder fazer a inibição da reação inflamatória. Quando você usa um anti-inflamatório não esteroidal, você está inibindo aqui, ó, a síntese do ácido araquidônico. Quando que você está usando, desculpa, você vai usar, vai inibir a prostaglandina, tá? Vai atuar na prostaglandina, inibindo essa substância aqui. Quando eu tenho o uso de um corticoide, você vai atuar aqui em cima. Então, você inibe toda a cascata. Não é interessante que eu iniba toda a cascata, tá? Porque você vai atrapalhar todo o processo fisiológico de cicatrização, tá? E a gente tem aqui ainda as 5-licooxigenases, umas substâncias que atuam somente aqui. Mas o principal que a gente precisa atuar é aqui, né? Nessa substância, ó. Então, vamos aqui, ó. O estímulo. Inibição dos AINES, COX-1, COX-2. COX-1, eu tenho alterações orgânicas, tá? Aí, se eu bloquear aqui, olha lá, ó, plaqueta fica, endotélio vascular e mucosas estomacais vão estar prejudicadas, o rim também vai. Então, todas essas funções, elas vão estar prejudicadas. E eu preciso dessas funções, tá? Quando você usa o COX seletivo, né, eu atuo somente aí na reação inflamatória, tá? Por isso que é importante a gente escolher um COX-2, tá? Quando a gente atua nas duas coisas, a gente vai afetar até mesmo aqui, ó, sistema imunológico. Se você atuar lá em cima, então, ó, aqui, ó, fosfolipase A2, usar o corticoide, pô, você interrompe tudo, inclusive a resposta inflamatória, a resposta imunológica, ó. Tá, e eu preciso da resposta imunológica, né? Senão eu não vou conseguir fazer a limpeza da ferida. Quem é que vai fazer a limpeza da ferida? Quem é que vai começar a estimular? Se eu não tenho essa fase de limpeza da ferida, se eu não tenho essa fase que estimula lá a formação de fibroblasto, eu vou ter deficiência de quê? De colágeno, tá? Então eu não posso inibir lá em cima. Então eu tenho que ter atenção também dos pacientes que fazem uso de esteroides, ou seja, por uma asma ou qualquer outra doença. Então a gente tem que ter atenção a isso, tá? A gente tem esses três mecanismos de controle, então: corticoide, AINES e controle da lipoxigenase, né? Mas raramente a gente utiliza essa substância na cirurgia, jamais, né? Isso aqui é mais usado em pessoas que têm doenças inflamatórias pulmonares, bronquite, essas coisas, para diminuir a inflamação, tá? Específica. Então, assim, corticoide versus AINES. Tenho que ter atenção, devo evitar. Quando eu uso? Quando essas alterações inflamatórias no paciente politraumatizado estão gerando alterações clínicas, né, e hemodinâmicas muito, muito importantes, levando o paciente a uma sepse, e aí a gente tem que usar, sim, os corticoides para diminuir essas reações. Mas isso só ocorre quando a gente tem um paciente politraumatizado, isso só ocorre quando as cirurgias de grande porte dão um tipo de complicação, tá? Um paciente que esteja, já entra com alguma deficiência e aí a cirurgia complica, então complica e tá, aquele processo inflamatório já não é mais localizado, aí sim a gente vai ter que controlar isso sistemicamente. Aí a gente entra com corticoide, claro que não numa dose de supressão, né? Numa dose anti-inflamatória, tá? Tranquilo? Bom, aqui eu coloquei um artigo mais de curiosidade para vocês, tá? Uma curiosidade técnica aí, para como explica, né, a formação do queloide, né? Aí a gente vai ver todas essas alterações que a gente falou, o que ocorre para a formação do queloide, né? Como que o queloide se forma, tá? Então, só a nível de curiosidade, quem quiser aí, que eu acho que quem for seguir a cirurgia, é bom entender esses mecanismos, né? Porque tem algumas pessoas de algumas raças que são mais predisponentes a fazer a formação de queloide,
Então, a gente tem, às vezes, que saber para poder tentar ver se tem alguma coisa que a gente possa fazer para minimizar essa formação, tá? E tem, provavelmente, essas pessoas que têm tendência à formação de queloide, a sutura, então, tem que ser o mais perfeita possível para tentar diminuir, e a gente tem que ter um mecanismo de controle para diminuir essa formação aí de queloide. Então, estou deixando aí falando um monte de coisa para ver se vocês ficam curiosos e vão lá ler. O slide já mandei para o grupo, vou botar no AVA, tá? Pode ser? Tá, vou mandar. Show de bola, vou mandar lá. Vou colocar no AVA como link, porque esse artigo está no meu Google Drive, e aí eu coloco lá, tá bom? Pessoal, alguma dúvida? Alguém tem alguma curiosidade? Adorei a sua foto, Fabiana, adorei o cachorrinho. Lindo. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre a aula? Tranquilo? Vocês estão falando aí, né? Vocês são de falar. Beleza. A aula é rapidinha, mais tranquila, porque assim, a gente não pode invadir aí a parte de feridas aberta, que vocês vão ter uma aula disso. É só o básico mesmo, para vocês começarem a ter aí, entenderem como aquilo que vocês dão em outras matérias, como é que a gente aplica isso, né, na cirurgia, como é que a gente aplica isso na vida prática, tá bom? Boa semana para todos. Semana que vem a gente tem aí a nossa provinha, né?